E aí, meu povo, preparados aí para a última aula do terceiro bimestre? Eu me lembro que eu disse que estava já chegando no final, né? Na última aula, que eu ia fazer só mais um vídeo ou dois. Então, eu coloquei um vídeo na semana passada que foi sobre a nova lei, né? A lei sanção. Eu coloquei, espero que vocês tenham assistido e tenham gostado, tá? Ele faz parte, esse vídeo também faz parte da aula agora do terceiro bimestre. Ela conta também. Essa daqui vai ser a última do terceiro bimestre, porque eu quero fechar logo esse bimestre e quero dar um alívio para vocês, né? Para vocês respirarem um pouco. Se vocês chegaram até aqui, assistiram às aulas até aqui, então respirem aliviados, vocês conseguiram, né? Apesar de ainda faltar o quarto bimestre, mas vocês já assistiram com essa, já 75% do que deveria ter assistido, e isso já é muita coisa, já é muito bom. Então, continuem assistindo no quarto bimestre, eu espero que seja bem curto, para que vocês terminem o ano com tranquilidade, tá bom? Esse ano foi um ano muito estranho e eu coloquei o conteúdo no YouTube para que você possa assistir quantas vezes você quiser e para que você não perdesse totalmente o ano, né? Você aprender um pouco de química, nem que seja um pouquinho da teoria, mas eu espero que você tenha aproveitado essa parte teórica, que foi muito pouco. Tudo que eu fiz até aqui corresponde ao primeiro bimestre. Normalmente, chegando até aqui, chega no segundo bimestre, mas é mais de primeiro bimestre, metade de segundo bimestre. Então, a gente vai ficar com esse conteúdo o ano inteiro. E como eu falei no vídeo, né, na aula passada, eu falei sobre ligações químicas. Esse assunto aqui é especificamente de uma das ligações químicas, que é a ligação iônica, tá? Aí eu trouxe para vocês também de novo aqui um mapa, né, conceitual. Esse aqui não é bem um mapa conceitual, mas eu trouxe um, tá? Então eu quero mostrar aqui para vocês o conteúdo que eu já falei dele, né, na aula passada. Então, só quero relembrar para vocês que a gente vai falar sobre ligação iônica, covalente, ligação covalente e ligação metálica. Se tiver com dúvida, dá uma olhada na aula anterior, tá? Então, na aula anterior eu falei que eu dei uma explanada sobre esses três tipos de ligação. Eu falei que ia dar essa aula. Hoje eu vou falar só sobre ligação iônica, mas se você entender ligação iônica, você entende as outras de forma muito fácil, tá? Então, a ligação iônica, ela já é fácil de entender porque ela tem a ver com íons. E a gente estudou sobre íons. Íons são átomos ou que ganharam ou que perderam elétrons. Aqui, ó, eu tenho o íon sódio e aqui eu tenho o íon cloro. Esse íon aqui que tem o mais eu chamo de cátion e esse íon que tem o menos eu chamo de ânion. O que significa o mais e o que significa o menos? Esse mais significa que ele perdeu elétron e esse menos significa que esse outro ganhou. Então, assim fica fácil entender que numa ligação iônica, alguém solta um elétron e alguém pega esse elétron para si. É só isso que acontece. Alguém doa e alguém recebe elétron. Por isso que é chamada de iônica, tá? Porque quando alguém perde elétron, fica positivo, vira um íon. Se alguém ganha elétron, fica negativo, é um íon também, certo? Então aqui, ó, algumas coisas que você precisa saber. Ocorre entre átomos de metais e ametais, ou metais e hidrogênio. Não vamos entrar nesse detalhe de metais e hidrogênio agora não, tá? Eu vou ficar só na minha aula falando sobre metais e ametais. E para você não achar que isso é difícil, eu até peguei aqui uma tabela. Cadê minha tabela? Tá aqui, ó.
Tá vendo essa tabela aqui, ó? Olha só como é fácil o que eu estou dizendo. Olha só como é simples o que eu estou falando, ó. Preste atenção nessa tabela periódica. Tá vendo todo mundo com essa corzinha aqui, ó? Eu não sei que cor é essa, não. É abóbora, cor de abóbora, sei lá. Tá vendo todo mundo aí que tá cor de abóbora? São metais. E lá em cima tá falando que na ligação iônica, ó, iônica, eu tenho um átomo que tem que ser um metal junto com um que não é metal, que é um ametal. Então, cadê os ametais? Esse povo que está de verde. A gente pode até juntar com esse povo de azul também, tá? Vamos falar assim, ó. Tá vendo todo mundo que eu estou circulando aqui? Vamos considerar que esses aqui são os ametais. Por que ele está de azul e outro de verde? Porque tem semimetais. Então, eu vou colocar todo mundo como não metal. Esses ametais aí, quando se juntam com todo mundo aqui, ó, todos esses aqui, ó, e esse aqui de baixo também, quando junta um de um lado, de um grupo, e outro do outro grupo, eu digo que eles fazem uma ligação metálica. Olha só, ligação iônica. Vamos ver aqui, ó, o sódio que está de um lado e o cloro que está do outro. Lá do exemplo lá de cima. Onde é que está esse sódio? Olha ele aqui, ó. Deixa eu trocar essa cor aqui. Olha ele aqui, ó. O sódio, ele está como metal. Ele está no lado dos metais, tá? Cadê o cloro? Olha o cloro aqui, ó. Ele está do lado dos ametais. Então, se eu juntar os dois, a ligação vai ser essa daqui, ó. Cloreto de sódio, juntando os dois, que eu vou mostrar como é essa ligação, tá? E essa ligação aqui é do tipo iônica. Por que ela é iônica? Eu preciso fazer essa ligação para saber se ela é iônica ou não? Nem precisa, basta olhar na tabela periódica. Se eu ver que um deles está no lado dos metais e o outro está do lado dos não metais, então a ligação vai ser iônica, tá? Volta lá. Então, volta lá. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho, ocorre entre átomos de metais e ametais, eu já mostrei lá na tabela periódica que é isso, envolve a transferência de elétrons, ou seja, esse elétron que está aqui, ele sai daqui e é transferido para o outro átomo, certo? Por isso que eles se formam íons, tá? Porque quem perde fica positivo e quem ganha fica negativo. E as ligações com forte atração eletrostática, quer dizer, atração entre íons. O que significa isso? Esse átomo de sódio aqui, quando ele doa o seu elétron lá para o cloro, ele poderia ir embora, cada um para o seu lado. O problema é que quando um átomo fica positivo e o outro fica negativo, eles se grudam. Existe a atração eletrostática. Aí eles viram um composto químico, tá? Vão virar uma substância. Vira primeiro uma molécula, né? Aí produz íons, que eu já falei, né? Produz íons, originam compostos iônicos. Eu falo depois, tá? Vamos ver um exemplo bom aqui, outro. Vamos fazer o seguinte, vamos ver esse mapa mental aqui, ó, que é legal também. Ó, deixa eu ajeitar aqui, porque senão fica bagunçado. No fundo, pronto, aqui, de novo. Aqui é um resuminho, né? Resuminho. Esse resuminho aqui está dizendo o seguinte. O que é uma ligação iônica? É também chamada ligação eletrovalente, tá? Pode ser o nome de ligação iônica ou eletrovalente. É um tipo de ligação que acontece entre íons, quer dizer, entre cátions e ânions, quer dizer, alguém que vai ficar positivo com alguém que vai ficar negativo. Quando eu falei que quando eles se juntam formam um composto iônico, é porque eles formam um retículo cristalino iônico, que eu posso falar isso depois, eu não quero que você se preocupe com isso agora. A não ser que você queira parar, quando essa aula acabar, você pesquisar, isso é legal, tá? Mas se não, eu falo em outra aula.
Mas eu quero que você preste atenção no seguinte, que é uma ligação feita entre íons, entre cátions e ânions. E você tem que lembrar dessas coisinhas aqui, ó. Quem é que tem facilidade de perder elétrons? Sempre são os metais, e são dessas famílias aqui, ó, 1A, 2A e 3A. Vamos olhar quem é que tem mais facilidade de perder. Olha aqui quem tem mais facilidade de perder. Aqui eu tenho a família, deixa eu botar para baixo esse, certo? Deixa eu mostrar aqui as familhinhas. Pronto, ali está dizendo que vão ser metais, primeira coisa que eu disse, né? Vai ser uma ligação entre metais e não metais. E nesse caso, você tem que lembrar que os metais são esses que estão cor de abóbora e os não metais são esses de azul e verde, tá? Aí, os metais vão ser os elementos que vão ter a maior chance de perder elétrons, tá? Então, alguém vai ter que perder e alguém vai ter que ganhar esse elétron, tá? Quem é que tem a chance de perder esses elétrons? Quem tem mais chance são os metais. E são esses metais aqui, ó. Tirando o hidrogênio, tá? Que ele não é considerado aqui um metal. Tirando o hidrogênio, esse povo aqui da família 1A, da família 2A e da família 3A, tirando isso aqui que, né, que ele não é um metal, mas o restante é. Então, esse povo aqui da família 1A, 2A e 3A, eles têm facilidade para perder elétrons, tá? Então, todo mundo que tiver aqui na família 1A vai perder um elétron. Todo mundo que está na família 2A vai perder 2 elétrons. E aqui na família 3A vai perder 3 elétrons, tá? Isso é fácil de lembrar, tá certo? Então, quem tem facilidade para perder? Quem tiver lá na família, os metais, né? Na família 1A, 2A e 3A. E quem é que tem facilidade para receber esses elétrons que alguém perdeu? Quem está lá na família 5A, 6A e 7A. Olha, que incluiu até o hidrogênio aqui, mas isso aí é uma coisa que eu falo depois, tá? Então, vamos ver onde fica essa família 5A, 6A e 7A. Aqui, ó. Já que eu sei que essa daqui, dos gases nobres, é considerada a família 8A, então essa daqui é a 7A, 6A e 5A. Então, esse pessoalzinho aqui, essa galerinha que está nessas famílias aqui, ó. Então, esse povo aqui, ó. Esse povo aqui é o pessoal que tem a facilidade para receber os elétrons. Então, esse povo aqui recebe, e esse pessoal aqui perde, tá? Então, você tem que saber, na ligação iônica, quem tem a habilidade, a capacidade para perder, quem tem a capacidade para ganhar. E você vai ver daqui a pouco por quê. Eu estou falando, acho que um pouco rápido, até porque os vídeos eles ficam cansativos quando demora muito tempo, tá? Mas como vocês podem parar, pausar e voltar e até procurar outras fontes, então aqui é mais para direcionar vocês, tá? Por que é que o átomo perde e o outro ganha? Isso aqui é uma dica importante, uma regra. Por causa da regra do octeto, tá bom? Ó, por que é que eles ganham? Por que é que eles perdem? Porque os átomos, eles pretendem ficar iguais aos átomos dessa família aqui, ó, dessa família 8A. Tá vendo essa família 8A? Tirando esse aqui, que é o hélio, todo mundo aqui dessa família, eles terminam com 8 elétrons na sua última camada. Então, eu tenho lá
o núcleo, eu tenho lá as camadas de todo mundo, e todo mundo aqui, não importa quantas camadas ele tenha, no final vai ter sempre 8 elétrons na última camada. Todo mundo tem 8. E eles são estáveis, gente. São átomos que não precisam se juntar com ninguém. Então, os cientistas começaram a estudar eles e viram que, por eles ter, é possível que por ter 8 elétrons na última camada, eles não tenham necessidade de se juntar com nenhum outro átomo. O resto da tabela periódica, todo mundo precisa doar elétron, receber elétron, ou se juntar para poder ficar estável, para ficar com a última camada parecida com a dos gases nobres, tá? Então, todo mundo quer ficar com 8. Então, para isso, para ficar com 8, na camada de valência aqui, ó, para ficar, ó, um átomo é estável se possuir 8 elétrons na camada de valência, ou 2, se a camada de valência for a K. No caso, aquele elemento químico que eu falei, esse aqui, ó, o hélio, esse primeiro aqui, ó, como ele só tem a camada K, ele fica estável com 2 elétrons, tá? Mas o restante, se tiver as outras camadas, ele vai querer, teoricamente, ficar estável com 8, tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que tem mais que eu quero que foque, tá? Aqui, ó, não se preocupa com essa parte de propriedades, tá? Então, aqui eu tenho que o metal, ó, isso aqui é importante, ó. O metal, ele vai doar 1, 2 ou 3 elétrons, tá? Da sua camada de valência. E quando ele doar 1, ele vai ficar mais. Quando ele doar 2, vai ficar 2 mais. E quando ele doar 3, vai ficar 3 mais. Já o ametal, ele vai receber. Ele pode receber, ele vai ter na sua última camada 5, 6 ou 7. Se ele tem 5, ele vai receber 3 para ficar com 8, tá? Se ele tem 6, ele vai precisar receber 2 para ficar com 8. E se ele tem 7, ele vai precisar receber 1 para ficar com 8, tá bom? Então, aqui é para todo mundo ficar com 8. Tá ficando muito estranho eu falando rápido assim, mas eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Eu vou pegar esse sódio, que está aqui, que tem 11 elétrons na última... tem 11 elétrons no total. E o flúor, que tem 9. Gente, tá vendo aqui a distribuição eletrônica, ó? Seguiu aquela distribuição daqui, ó. Não esqueçam disso não, ó. Lembra do nosso diagrama? Esse diagrama aqui, ó. Esse diagrama aqui, ele sempre quando eu precisar distribuir elétron, a gente vai usar esse diagrama aqui, certo? Então, usando esse diagrama aqui de energia, foi feita a distribuição. Então, olha só. 2, aqui, ó. 2 com 2, 4. 4 com 6 dá 10. 11, pronto. Aqui não são 11. Então, foi distribuído 11. E o flúor, 2 com 2, 4, com 5, 9. Ó, aqui, ó, 9. Então, aqui foram distribuídos os elétrons. Só que aí, o que eu faço para mostrar a última camada só? A gente só coloca os elementos agora, a gente só escreve eles um do lado do outro. E a gente olha a última camada, que aqui no caso foi 3s1, aqui está me dizendo que na última camada tem um elétron. Então, eu vou colocar aqui, ó, um elétron. E o flúor tem quantos elétrons na última camada? Ó, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você viu que tem 7? Você viu aqui que tem 7? Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Ó, deixa eu apagar para não ter erro. Quem é camada aqui? Camada é o número grande, tá? Então, aqui eu tenho o 1 aqui, ó, significa camada K. E aqui eu tenho 2 que se repete, 2S e 2P. E os dois juntos é a camada L, tá? O sódio tem a camada K aqui, a camada L, que tem um 2 e outro 2 aqui, e acabou na camada M, que é esse 1 aqui, tá? Então, se liga, mesmo número, mesma camada.
Então, você soma todo mundo. Então, nesse caso, eu somei aqui, deu 7. Olha para o sódio, o Na. Ele tem um elétron na última camada. Para 8, não está longe? Não está tão longe, sabe por quê? Olha aqui por quê. Olha aqui por quê. Quando você vai olhar aqui as camadas do sódio, ó, você tem aqui uma camada, 2 camadas e 3 camadas. Se por acaso o sódio perder essa última camada, ele vai ficar com 2 camadas agora, ó. E quem vai ser a última camada do sódio? A última camada do sódio vai ser a L, ó, K e L. E essa camada L, se ele perder essa daqui, ela fica com 8. Então, para o sódio, para os elementos que só tem um elétron na última camada, é melhor perder e ficar com a camada que tem anterior, tá? Então, se ele perder, ele vai ficar com 8, vai ficar estável. E o flúor, se receber, ó, ele vai ficar agora com 8 também. Então, os dois ficam estáveis. Então, isso significa que o sódio perde um elétron e o flúor recebe esse um elétron. Então, eles dois se juntam e formam o fluoreto de sódio. Isso aqui vai ser uma substância, tá? Juntei os dois, certo? Olha só que legal. Exemplo, exemplo, exemplo. Cadê? Aqui, ó. Exatamente o que eu estava tentando fazer ali, ó. Tá vendo isso aqui? Ó aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Aqui tá o sódio. O sódio tem, como eu disse a vocês, ó, o sódio tem 11 elétrons. O cloro na tabela periódica tem 17. Vamos ver onde é que esse polvo tá? Esse polvo tá aqui, ó. Ó. O sódio tá aqui e ele é o quê? Não metal. Cadê o cloro? Tá aqui, ó. Ali, desculpa, gente, ele é um metal, né? O não metal tá aqui, ó. Não metal, tá? Então, eu tenho um metal com um não metal. O que que vai dar isso? Uma ligação iônica. Vão se transformar em íon. Se eles vão se transformar em íon, então... né? Mas isso é normal. Para mim é normal, né? Fazer essa bagunça. Então, tá. A gente tem agora aqui, ó, o sódio, que é um metal, e eu estou juntando ele com um não metal, tá? Aí, o que que vai acontecer? Esse sódio, ele vai ser... eu vou distribuir os 11. Então, aqui eu tenho 2. Nessa segunda camada, tem 8. Lembra da distribuição como é? Tem que obedecer, né? Aquela regrinha. 2 com 8 já dá 10 e o 11 está aqui. Já o cloro que tem 17, camada K são 2 elétrons, camada L são 8 no máximo, então eu coloco as 8. E ficou a camada M com 7, tá bom? Com 7. Aí, o que que acontece? Esse átomo de sódio aqui, ele tem essa camada que pode sumir. Se sumir essa camada aqui, pessoal, se ela desaparecer, a camada de valência, quer dizer, a última camada desse átomo, vai passar a ser essa camada de dentro. Vai ser a camada K, a camada L. A M, se ela sumir, a camada L passa a ser a camada de valência. E ela passa a ter 8 elétrons. Então, é importante para o sódio perder esse elétron. Então, por isso que está mostrando a seta, dizendo que ele saiu daqui e foi para cá. Se esse cloro recebesse um elétron aqui, essa camada dele, que também são 3 camadas, camada K, L e M, essa camada M vai ficar completa, vai ficar com 8 elétrons. Então, nesse caso, se ela fica com 8, significa que ela vai ficar completa. Então, esse átomo aqui que perdeu vai ficar positivo, esse átomo que ganhou vai ficar negativo.
E juntos, lembra que uma carga positiva e negativa se junta e juntos eles formam o cloreto de sódio, tá? O sal de cozinha, aquele sal que a gente conhece, cloreto de sódio. Ele é formado assim, desse jeito. Um átomo de sódio, um átomo de cloro. Bom, falei rápido, mas era para chegar aqui na parte do exercício, tá bom? E vai ser rápido também. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu falei só de um átomo disso, um átomo daquilo, eu vou pegar esse exemplo aqui. Ó. Eu vou pegar o cálcio, que tem 20 elétrons, e o flúor, que tem 9 elétrons. Preste atenção que vocês vão ter que fazer uma dessas para mim, tá? Se eu juntar esses dois, será que eles vão se juntar através de uma ligação iônica? Deixa eu testar aqui para ver. Quem é? É cálcio e flúor, né? Cadê o cálcio? Cadê o flúor? Estou vendo o cálcio aqui, ó. Ó. Ele é um metal, cadê o flúor? Tá aqui, ó. Pronto, metal e não metal. Beleza, ligação iônica. Alguém vai ganhar elétron, alguém vai perder elétron. Lembra que eu falei que quem tivesse aqui nessa família aqui, ó, perde. Então já sei que é o cálcio que vai perder. Então quem está nessa família aqui ganha, então já sei que é o flúor que vai ganhar. Isso são informações que eu já pego no começo, tá? Mas para ter certeza, eu faço o seguinte, ó. Vocês vão ter que fazer isso, ó. Quando eu pedir para vocês fazerem a ligação entre esses átomos, a primeira coisa que você tem que fazer é distribuir os elétrons dele. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Onde foi que eu peguei isso, gente? Eu acho que eu decorei já daquela tabelinha, tá? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Já deu 20. Eu estou fazendo rápido porque você já sabe como faz. Aqui o flúor tem que ser 9, né? Então, 1S2, 2S2, 2P para dar 9. Então, eu coloco, não posso colocar P6, eu vou colocar P5. Beleza. Primeira coisa que você tem que fazer é distribuir os elétrons que eu te dei ali. A segunda coisa é descobrir quantas camadas cada átomo tem. Essa daqui, ó, é a camada K. Essa daqui, ó, L, porque tem 2 e 2. 3 e 3 juntos, camada M. E o 4, camada N, certo? Última camada. Esse aqui é a camada K. E esse juntos é a camada L. Quantos elétrons tem na última camada do cálcio? Eu vi aqui em cima, ó, que tem 2. Quantos elétrons tem na última camada do flúor? Eu estou vendo aqui, ó, que tem 7. Será que dá para juntar esses dois? Deixa eu ver. O cálcio precisa perder essa camada inteira. Para ele perder essa camada inteira, ele tem que perder os dois que tem aí. Porque se ele perder esses dois, a camada dele, a última, vai ser a M, vai ter 8, ele vai ficar estável. Mas ele precisa perder os dois. O problema é que o flúor só precisa receber um. Então, beleza, vamos fazer logo o que o flúor está pedindo. Ó. O cálcio doa um dos seus elétrons para o flúor. O flúor, que recebeu um elétron, fica com 8. Ele vai receber um aqui, ó. Vai ficar estável, vai ficar com 8. Só que o cálcio ainda tem um. O que ele vai fazer? Vai ser necessário repetir um flúor, que é quem está recebendo os elétrons. Esse flúor é igual ao primeiro que eu fiz. Também tem 7 elétrons. Para que eu possa fazer essa doação desse elétron que sobrou, eu vou doar para esse. Eu repito quantas vezes forem necessárias para que o elemento químico que está doando, ele possa doar todos, ou um, ou dois, ou três. Nesse caso, precisou de 2 flúor, porque o flúor só recebe um. O que acontece aqui, nessa situação? Acontece que o meu cálcio, ele perdeu 2 elétrons.
Tá vendo o 2 mais? O 2 mais significa que ele perdeu 2 elétrons. E cada flúor, eu vou botar o flúor aqui só uma vez, cada flúor recebeu apenas 1. Não vou colocar o 2 em cima, porque cada flúor só recebeu 1. Como eu sei que tiveram 2 flúor, aqui, ó, cada flúor recebeu 1, quando eu juntar esse povo todo aqui numa fórmula, eu vou escrever o cálcio primeiro, tá? Que ele é, quem perde aparece primeiro. O flúor depois, juntinhos, sem essas cargas aqui em cima agora. Só que aqui nessa minha fórmula, eu tenho que dizer quantas vezes eu precisei repetir o átomo. No caso, o flúor, eu precisei fazer 2 vezes. Então, eu coloco um 2 aqui embaixo. Tá? Então, essa daqui é a fórmula dessa substância que vai ser formada. Tá bom? Reveja de novo a explicação, tá? Reveja de novo a explicação, mas eu lembro que algumas pessoas já viram isso em sala, né? Que deu tempo de ver, mas como a gente tem condições de fazer isso à distância, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver se pela explicação que eu dei até agora, você consegue fazer esse aqui, ó. O magnésio e o oxigênio, tá? Eu quero ver se você consegue fazer cálcio e o oxigênio. Quero ver se você consegue fazer o potássio e o cloro. Pode ser? Eu quero que vocês tentem fazer esses 3. Tentem fazer esses 3 com a explicação que eu dei, tá? Não quer dizer que vai ser todo mundo igual a essa que eu acabei de fazer, tá? Tentem fazer, tentem. A tentativa que ela é mais importante do que o acerto. Então, vocês têm essa semana que vem para me mandar o resultado desse exercício pelo WhatsApp. Então, não esqueça, eu vou ficar por aqui nesse exercício. No próximo vai ser corrigindo isso aqui para tirar suas dúvidas, tá bom? Então, no próximo exercício, eu quero que você tenha tentado fazer e já tenha me mandado. Eu vou contabilizar só quem mandou, tá bom? Se acertou ou não, isso é outra história. Eu vou corrigir de todo jeito, você vai ver a correção depois, tá bom? Mas eu quero que mande no prazo. Então, vocês têm 2 semanas para poder me mandar esse exercício. Veja que eu dou um prazo muito longo, que é para você assistir a aula na hora que você puder e fazer o exercício na hora que você puder. Porque daqui 2 semanas estou postando outro vídeo e esse vídeo é referente, talvez, esse já seja o primeiro vídeo do 4º trimestre, tá bom? Quando eu fechar o bimestre, eu aviso vocês. Não esquece de deixar o nome, a série e a turma no comentário desse vídeo, que é a chamada que eu faço sempre, tá? Quando eu fecho o bimestre, a nota de vocês sai de participação. Qualquer dúvida, me procura nas redes sociais. Não esquece que, apesar de demorar um pouquinho para responder, eu respondo, tá? Mas eu deixo para responder 2 vezes na semana. Qualquer coisa, deixa lá a mensagem para mim.